Ora, bom dia, meus amigos. Dr. António José Seguro ganhou. A Demetura agora já chamou ao Dr. António José Seguro Soutor, porque antes era Tozero e era Miss Portugal, isto e aquilo e aquilo outro. Pois. Agora está muito educado. Pois. Não, era esperado que ganhasse, como é evidente, falámos disso nas lives todas. Eu e o engenheiro Avelino, bastante estupefactos. O engenheiro Avelino com os auscultadores e o microfone todo profissional. Já apareceu no Matos lá na Antena 1. Espetacular, o engenheiro. Na live de sábado tive só com os engenheiros, não é? Parecia que estava no Politburgo comunista, quer dizer, não sei se sabem, mas todos os líderes comunistas depois de Deng Xiaoping foram todos engenheiros. Engenheiro hidráulico, engenheiro eletrotécnico e engenheiro químico. Todos os líderes foram Jiang Zemin, Hu Jintao e Xi Jinping, todos engenheiros. Todos engenheiros. Ou seja, os comunistas gostam muito de engenharia. E o Xi Jinping é exatamente a sua área, é o seu engenheiro químico. Então, eu parecia que estava no Politburgo comunista, né? Só engenheiros na live. E o senhor engenheiro estava muito estupefacto com o horror ao socialismo, não é? O horror ao António José Seguro, que de socialista tem tanto como eu levado no orelhado, mas pronto, nos dias de hoje. Pois existe. Pois. As redes sociais para mim foram. E o Pedro Marcos Lopes, neste mal, citou um artigo do Peter Chances no New York Times a falar do amor ao crime e o amor à patologia mental que são as redes sociais. Os arquivos Epstein falam da simpatia que os ricos têm pelas perversões sexuais. A psicanálise sabe isso desde o tio Freud. O Freud chamava isso a doença burguesa. Por isso é que a psicanálise sempre foi muito dada aos ricos, porque os ricos têm umas pancas. O seu engenheiro Avelino tem umas pancas em termos de sexualidade, nem quero imaginar. Enquanto que os ricos, devido à riqueza patrimonial, descompensam pelo lado da sexualidade normalmente, tornam-se um bocadinho perversos polimorfos, como dizia o tio Freud. Os pobres, pela sua pobreza patrimonial, ou seja, questões financeiras, tornam-se doentes pelo lado agressivo. E as redes sociais são um exemplo claríssimo disso, em que as pessoas, às escondidas, o Epstein levava os amigos ricos para as ilhas, até as princesas dos peixes vermelhos e água benta, não é? O pessoal da Noruega, da Suécia, está tudo metido. Bem, mas esse pessoal tem-se até mais não, que é um príncipe que se casa com uma divorciada, que já tem filhos do outro borrego, e que, enfim, o outro tinha sido preso, isto, aquilo e aquilo outro, quer dizer, uma pessoa que aceita uma família real, uma mulher que foi casada com um presidiário, bem, os peixes vermelhos de água benta têm o que merecem, não é? Os países progressistas gostam de fazer das putas iguais, dos criminosos iguais, somos todos iguais, é o comunismo sem travões. Os comunas chineses ao menos põem pessoas qualificadas a governá-los, não põem putaria e os ex-presidiários, mas enfim. E as redes sociais é a lógica do pobre, que, escondidos para o Epstein, era a ilha com os seus amigos. Escondidos faziam as suas doenças sexuais. As redes sociais, escondidos, fazem as suas doenças agressivas. É evidente. Cometem crimes que nunca mais acabam. Crimes à rico, outro crimes à pobre. O que é o crime à pobre? O crime à pobre é o típico que sempre foi. É tentar arrebentar com o património dos outros e com a vida dos outros, porque eles não têm vida nem património. É sempre a mesma conversa. As pessoas querem ser... é a natureza psicopática do ser humano. A Sinédu a esfaquear a outra não sei quantas vezes, já não me lembro, lá em Harvard, porque a outra é bonita, a outra é que tinha o dinheiro, a outra é que tinha as boas notas. Ela esfaqueou-a, eram as duas alunas de Harvard e colegas de quarto, porque queria ser como a outra, e como não podia ser como a outra, esfaqueou-a para se unir com a outra na morte. A pulsão da morte une as pessoas, por assim dizer. Não há problema nenhum, os psicanalistas respondem à letra, não há problema nenhum. Ou seja, é a natureza humana nos dias de hoje, as redes sociais. O Pedro Sanches disse que as redes sociais é a terra sem lei, é verdade. A lei tem que... Eu estou preocupado com isso, como sabem. Não estou preocupado, para mim não me aquece, nem me arrefece.
Mas é interessante ver já os políticos e até os LGBT, por mais incrível que se pareça, a ter noção que as redes sociais é uma terra sem lei, em que é um comunismo pior que os comunas a sério, é o lupenproletariado. Ou seja, o Lenin falava do lupenproletariado, que era aqueles que, enfim, que as princesas tiveram casadas anteriormente, os presidiários e tal, o esterco da sociedade. Os ambientalistas de Sintra, que agora vão ser chamados pelo seu primeiro-ministro para resolver os problemas ambientais de Portugal e do mundo inteiro. Não é bom? Vou lá falar com o maninho, pá. E então, o André Ventura é eleito com 33,2, não me falha a memória. Eleito não, peço desculpa. Tem a votação de 33,2, exatamente, 33,2, estou aqui agora a ver. E o António José Seguro com 66,8. Ele superou a votação da AD, ou seja, foi mais forte que a votação que deu ao seu primeiro-ministro a vitória nas eleições legislativas, ou seja, o André Ventura sozinho vale mais que o seu primeiro-ministro, mas isto para presidenciais. E o povo, e eu estou estupefacto, não é? Porque o Freud falava do horror ao incesto, que é a primeira lei da civilização, e as pessoas, inclusive o nosso amigo Zé Luís, falámos de si, cara amigo, como sabem, já falámos dos dois, que estava super ocupado lá, porque ele é bombeiro lá em Coimbra, como sabem. Nós estamos estupefactos, eu realmente estou estupefacto como é que as pessoas, mesmo falando comigo, eu tenho uma capacidade argumentativa bastante considerável, são completamente, não gosto de usar a expressão, mas é verdade, fanáticos em relação à política. O horror ao socialismo, como se o socialismo português não fosse uma variante da social-democracia nórdica, como diz o professor Cavaco Silva, aliás. Por isso é que os notáveis todos se reuniram de volta do António José Seguro, porque era a democracia que estava em jogo. Isto foi como aconteceu com o Jacques Chirac e o Jean-Marie Le Pen, em que esse era nazi mesmo, em que toda a gente votou no Jacques Chirac em peso, porque o Jean-Marie Le Pen quase tinha sido Presidente da República também. Muito diferente com o Freitas do Amaral e com o Dr. Mário Soares, com o professor Freitas do Amaral e com o Dr. Mário Soares, há 40 anos, exatamente, em 86, e o professor Freitas do Amaral fartou-se de me falar dessas eleições a mim pessoalmente, em que as pessoas pensavam que ele era facho, mas estamos a falar de um homem com uma classe e com uma educação, e até nas próprias campanhas, e quem era diretor de campanha é o Ribeiro Castro, que é um chanchinho de primeira apanha, mas tinha a maneira que era alguém, e então o professor Freitas do Amaral disse-me, e acho que também foi público, né, quem viveu esse tempo, que era mesmo considerado facho, por ser, e ele dizia, não há mais nada à direita do CDS, por isso é que as pessoas vêm para o CDS. Esta visão, tudo por pessoas com passado colonial, ou os pais, ou eles próprios, e há estar contas com o passado, há lá a psicanálise freudiana, não é? Tal como as redes sociais, sempre há estar contas com o passado, vêm dos ratos e da pobreza e do lixo, e se há um que eles pensam que é igual, que nasceu na mesma zona. Ai de Jesus, se os senhores têm um carro super desportivo, ou se são ricos, ou se têm assim umas coisas valentes para o show-off, ou seja, como se diz na Idade Média, a fama e a fortuna. E a professora Maurício Amaral é um bom exemplo de que qualquer pessoa que tenha património ou carreira, ir para a política ou ir para as redes sociais é um erro. É um erro clamoroso, porque para a política são todos incompetentes. A professora Maurício Amaral é uma das pessoas mais competentes que uma vez conheci na minha vida toda. Foi a minha professora de Direito Constitucional, a ser Ministra da Administração Interna. Mas, ao que parece, os cavaleiros tauromáquicos de Santarém tiveram carreira no espetáculo dos touros, como é o líder parlamentar do Chega, é que vão ser bons ministros da Administração Interna. Ou o médico veterinário lá a fazer, enfim, castrações aos gatinhos, é que vai ser um bom ministro da Administração Interna. Uma professora especialista em Direito Constitucional, sendo juiz do Conselho do Tribunal Constitucional, sendo vice-presidente do Tribunal Constitucional, sendo professora catedrática de Direito Constitucional, sendo uma normativista pura, sendo especialista no Kelsen. O Gonçalo Almeida Ribeiro, um dos maiores génios vivos no país, doutorado em Harvard, considera a senhora professora sua mestre, ele é discípulo dela direto.
Quer dizer, se foi provedor de justiça com um excelente, enfim, currículo, no sentido efetivo do termo, na provedoria. Chega ao governo, pronto, é uma besta, é isto, aquilo, aquilo outro. É uma pessoa honesta e transparente, foi mal escolhida. Devia ter ido para o Ministério da Justiça, sim, provavelmente aí seria o lugar ideal. Sim, mas a administração interna é uma pasta duríssima. Quem é que fez um bom trabalho na administração interna nestes anos todos? Nunca houve um ministro, né, que falaram bem. Sempre arrasaram, todos os ministros que lá andaram, porque a administração interna manda em tudo. O Costa foi ministro da administração interna. Eu lembro quando andávamos nas campanhas com o Portas, há uma altura que o Portas precisava de uma coisa qualquer com muita urgência, e lá com a campanha, e estava tudo bloqueado, não sei porquê, e pediu um pirilampo, lembro perfeitamente essa história, um pirilampo azul, como se fosse a polícia, ao Costa, e o Costa deu. Naquele tempo que eu andava na política, eles davam-se bem. Eu lembro do Costa e dos filhos pequenos ainda, ela feia até a medula e o rapaz mais chanchinho. Lembro deles em Alvalade uma vez, vi o Costa com eles quando o Potter estava a fazer campanha, porque o Potter gostava muito de ir para Alvalade por causa dos betinhos. O pessoal estava-se bem, mesmo com o pessoal do Bloco de Esquerda havia uma grande cortesia, e até com os comunas. Não tinha nada a ver com os pregos, não sou desse tempo. Este pessoal de hoje em dia está tudo na lógica do prego, dos FP25, das colónias, e pronto, passaram 40 anos de 86 e passaram, enfim, 51, vai fazer agora, do 25 de Abril. Não, ainda lá estão. Este pessoal parou no tempo, em 61, quando a Guerra Colonial começou, em 74, quando foi 25 de Abril, e pronto. Pronto, pararam no tempo. E no prego, sim. Mas pronto, são pessoas que estão fixadas edipicamente aos traumas infantis da sua infância, como pessoas individuais, da infância do país, como democracia, e da infância dos pais e vida adulta, se foram combatentes na guerra colonial, como foram a maior parte deles, ou viviam lá. E estamos neste horror ao socialismo, porque o socialismo é similar ao engenheiro químico Xi Jinping. Agora estou com esta da brincadeira. Lembra-se do Xi Jinping correr com o engenheiro hidráulico lá do Congresso do Partido Comunista, o Jintao, porque anterior ao Xi Jinping foi o Jintao, e o Jintao era engenheiro hidráulico, e foi corrido em público, foi retirado à força pelos seguranças, e o velho já era muito velhote, estava chocado com o que estava a ser tratado, e o Xi Jinping orquestrou aquilo a dizer: agora sou eu que mando e tu vais para as Malvas. Não foi morto, não foi como ao filho do Deng Xiaoping, que foi mandado pela janela fora e até hoje está tetraplégico, acho que não é vivo. Deng Xiaoping foi o grande pai da China moderna, foi ele que modernizou, foi ele que fez as pazes com o Kissinger, foi o primeiro líder chinês a ir aos Estados Unidos, foi o Deng Xiaoping. Não foi o Mao, o Kissinger e o Nixon foram à China, o Mao ainda estava vivo, o Deng Xiaoping esteve na reunião, e depois o primeiro líder chinês, porque a doutrina Brezhnev, os chineses tinham medo que os soviéticos fossem atrás deles, e então tivemos uma sorte com o chanchinho do Brezhnev, que por causa eles terem medo dos soviéticos, porque o Mao Tse-tung dava-se bem com o Stalin, mas não com os outros. E então, a seguir, porque Stalin tinha aquela ascensão de ter ganho a Segunda Guerra Mundial e tal, e ter ganho o Sir e tal, aquela coisa toda, não é? E então o Kissinger, com o seu brilhantismo habitual, viu logo ali a oportunidade, e foi naquela altura, aliás, que a China substituiu Taiwan nas Nações Unidas e no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro permanente. Foi aí, nessa altura, que eles fizeram o afastamento da União Soviética e a aproximação aos americanos através de Kissinger, a quem devemos muito, como é óbvio, apesar de, enfim, algumas, coisas menos positivas, infelizmente. O Deng Xiaoping foi o primeiro a ir aos Estados Unidos, o primeiro presidente chinês. Nunca tinha acontecido. E então, o discípulo dele foi como é que ele se chamava? O Jiang Zemin. Que esse
não foi corrido lá do Congresso do Partido Comunista. Porque foi realmente feio o que o Xi Jinping fez, quer dizer, foi em plena Assembleia, nas televisões, eu vi, toda a gente viu. O Jiang Zemin era engenheiro eletrotécnico, ou seja, depois do Deng Xiaoping, engenheiro eletrotécnico, o Jiang Zemin, o Jintao, engenheiro hidráulico, e logo a seguir o Xi Jinping, engenheiro químico. Temos aqui cabeças sempre, engenheiros. Em Singapura há o registro dos engenheiros, também há muitos engenheiros, mas também há muito pessoal do meu género, pessoal de outras áreas, porque o engenheiro é mais mente matemática e os asiáticos é muito de mente matemática, é o dinheiro, sempre a fazer contas, estão sempre a fazer contas, não é? E o engenheiro tem muitos operadores matemáticos, os engenheiros em geral, todos os engenheiros. E o pessoal das minhas áreas já tem um lado mais especulativo e filosófico e mais da natureza humana. Como diz James Joyce, não vale a pena escrever nenhuma obra que não seja acerca da natureza humana. Não lemos o erro de Kant dos engenheiros. Enfim, estávamos todos na conversa, lá tentei 2 ou 3 vezes, não fluiu, é a vida. Queixei-me toda a vida, não consegui meter lá o erro de Kant, enfim. Mas todos nós estávamos, inclusive o José Luís, que também tem um certo horror ao socialismo, porque voltamos ao mesmo, por questão de... O José Luís nasceu na África do Sul, quer dizer, não tem bem a noção da dinâmica portuguesa. O José Luís fala português, vai lá, tem lá as coisas, tem lá a família, mas o José Luís é um imigrante, quer dizer, é um imigrante, típico imigrante rico que, desculpe lá, o José Luís, já falámos disso na live, na outra, que pronto, volta à direita e tem uma noção do socialismo que, pois, já não existe. Esse socialismo quase comuna só nos anos 70. Aliás, os próprios americanos fazem um namoro com a China e converteram-nos ao capitalismo, vendo o Deng Xiaoping, um grande amigo dele, é o Lee Kuan Yew, e o Deng Xiaoping, se isto aqui neste quintal, que é a Singapura, dá resultado o capitalismo, vou aplicar no meu país, só que isto, tenho mais de 1 bilhão de pessoas, tem que ser com mão de ferro. E foi. Isto, estão a ver a vontade que eu tenho de falar do André Ventura, o grande venturoso. Isto para vos dizer que o horror ao socialismo, que fez com que o André Ventura tivesse 33,2%, ou é gente estúpida, ou é gente fanática, ou é gente pobre. Que é o que eu vi nas redes sociais nestes 5 anos. Os ricos com as suas perversões sexuais, os pobres com as suas privações criminais, com as invejas doentias de quem tem os trocos. Querem arrebentar com o emprego do homem, com a carreira do homem, com a mulher do homem, com a vida do homem, social, familiar, profissional, expulsar o homem do país, expulsar o homem da existência, está-lhe metido nos cornos. Isso é que é o povinho, é a fama e a fortuna. O protagonismo nas redes sociais e na política nos dias de hoje, para um craque, é suicidário. Não é suicidário, mas é proto-homicidário. Os senhores colocam-se no tiro ao alvo de loucos, criminais, que fazem uma vida normal como se fossem lá os empregados do senhor Rudolf Höss, que era era campeão dos assassinatos, era o comandante de Auschwitz, que as pessoas faziam a sua vida normal com a mulherzinha e com os filhos, e depois no campo de concentração matavam e esfolavam. Isso é as redes sociais, fazem a sua vidazinha normal com a mulher e com os filhos. 2 filhos, não é, bombom? O mais pequeno está a crescer. Vamos ver quanto tempo é que vai crescer. E então os senhores lá de Auschwitz matavam e esfolavam porque, enfim, era o emprego deles. O pessoal nas redes sociais e na política o que faz é matar e esfolar. O povo, não é os protagonistas. Porque quem está escondido, e isso foi o que eu aprendi nas redes sociais, a propensão para a doença sexual e para a doença criminal é imensa. O Epstein de um lado dos ricos, as redes sociais do outro lado. Para mim, as redes sociais são a ilha do Epstein. É onde as pessoas escondidas fazem as maiores barbaridades.
até serem agarrados. O Epstein, quando foi agarrado, foi logo com as malvas. Acham que ele se suicidou. 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 Pronto, isto para vos dizer que é muito triste que pessoas como o meu pai, como o meu avô e tantos outros deram o seu sangue para que a liberdade chegasse aos povos, tanto em Portugal como no Ocidente, e estes autênticos fanáticos, estes filhos de uma grande da puta, que nunca fizeram nada pelo país, acham que são os democratas. Como diz o César Sousa Pinto, o que é que o Chega deu à civilização? O que é que o André Ventura deu ao país? Gostava eu de saber. Eu sempre gostei do André Ventura e sempre gostei do Chega, e não hoje gosto do André Ventura, mas este homem é bom para a administração interna, para colocar a imigração desregulada na linha, para os costumes, enfim, para a maluquice das casas bem mistas, isto e aquilo e aquilo outro, e coisas afins. Porque lá está, os países menos em água benta, a Oceania, os países escandinavos e o Canadá estouraram, como se vê. E vê-se a realeza todo ao lado dos países escandinavos, não é por acaso, todo ao lado do Epstein, porque ou normalizam o que é doença. A DSM-5 tem categorizado até, a última versão até que se viu, estão lá categorizadas 297 patologias mentais. O engenheiro dizendo com muita piada, mas somos todos um bocado malucos. Sim, todos nós temos gênio louco, todos temos um pouco, como diz o povo, sim. Mas uma coisa é quando é uma doença mental ou quando é um crime. Os seus podem ter as vossas pancas, as vossas excentricidades, como é o meu caso, as gajas, o ego e tal. Mas eu assumo, fiz psicanálise há 6 anos, eu assumo, isto é o que eu sou. Quem gosta, gosta, quem não gosta, põe ao lado. Não, quem não gosta de mim tenta colocar-me numa dinâmica de não existência, tenta arruinar o meu ganha-pão, a minha família, a minha vida. Isto são assassinos, como é evidente, mas às escondidas, estilo a ilha do Epstein, fazem as maiores barbaridades. No dia-a-dia são pessoas normais, até serem agarrados, como é evidente. É um mundo psiquiátrico, como sempre foi. Agora, as redes sociais dão voz a estas pessoas. Os ricos têm os seus círculos, estão a ver? É sempre a calhazinha, não é só a ilha do Epstein, quantas querem. Quantas ilhas privadas querem dos ricos? E que os iates é que só lá é que chegam. Porque é que eles acham que os ricos gostam tanto dos iates? Porque vão para as ilhas deles fazer o que querem com os amigos e depois vai a putaria toda. Se a maior parte das raparigas eram manipuladas, não, a maior parte era putaria. E há uma outra que era séria, provavelmente, mas a maior parte, como é evidente, quem é que ele ia fazer massagens a um velho por dinheiro? É quê? É a Madre Teresa de Calcutá? Não. Obviamente que aquilo é uma pataria putaria pobre lá da zona circundante de onde eles moravam, lá outra maluquinha ia pescá-las. Putaria, conheço bem o meio. Com as raparigas bonitas pobres, quer dizer, oferecem isto é estilo sudeste asiático, oferecem uma sandes de queijo, está feito. Claro que o homem, como era maluco, ia para idades ilícitas. Se tivesse tido juízo e fosse com mais de 18, nunca tinha tido um problema na vida dele. Como era maluquinho, foi para menos de 18, espalhou-se ao comprido porque é ilícito, como é evidente. E o engenheiro dizem, o professor é o homem da lei. Claro, como é evidente. Se as pessoas acham que a lei é ali um rabisco no Código Penal, à vontade. Não digo que sejam agarrados, se é pela lei, se é pelo Estado de Direito, e não vão para a cadeia. Se é pelos outros, pois, depende de quem é que os agarra. Os seus, quando cometem crimes, colocam-se numa lógica criminal. Entendem? Quem nasce pelo fogo, quem nasce pela bala e vive pela bala, morre pela bala. No momento que os senhores estão numa lógica criminal, quando são agarrados, crimes são cometidos contra os senhores. É sempre assim. Os senhores cometem crimes contra os outros. É a lógica proporcional do Código Penal, é a proporção dos meios. Cometeram crimes contra os outros cometem crimes contra os senhores. Depois depende de quem é que os agarra. O Epstein foi um exemplo clarinho. Fez o que fez, quando foi agarrado, foi logo embora. Vos garanto, não foi suicídio. Bem, suicídio foi. Bem. Por isso, isto, vamos para a matéria, é o que temos. Parabéns, o Dr. António José Seguro, já é doutor, a PS pensava que era só Miss Portugal, ou
é de pau zero. Eu votei nele, a minha mãe votou nele, a minha mãe ontem, está um temporal, mas eu vou votar. E eu, assim é que é patriota. Pois alguém tem que ser. É uma senhora com 77 anos que vai votar. Os velhotes têm mais patriotismo que esses filhos de uma grande da puta, peço imensa desculpa, não se pode dizer as neiras, rafeiros da extrema-direita e da extrema-esquerda que povoam o país nos dias de hoje. Só têm que levar com os tempestades e ficar-se em casa. Só têm que levar com os tempestades, não tive pena nenhuma. Só têm que levar com os tempestades. Pessoas que 1/3 de quem vota, 33,2%, vota numa pessoa neossalazarista, depois de Salazar matar os seus concidadãos com um campo de concentração, com uma polícia política, que foi reaberto o campo de concentração quando começou a guerra colonial, tinha sido fechado. Quer dizer, os senhores, o engenheiro Avelino, só um maluco, é que vai para as redes sociais ou para a política nos dias de hoje, porque esta gente, além de estúpida e pobre, é suicidária. Porque se os senhores acham que o povinho, os senhores vejam os engenheiros, os homens da mente matemática, lá na China, se os senhores acham que os engenheiros sociais dos dias de hoje, que são estes partidos de extrema-direita, vão melhorar a vossa vida, vejam o que a extrema-direita está a fazer no resto do mundo. Vai tudo a eito. Tem sempre aqueles grupinhos. Eles estão cheios de razão na imigração desregulada e nos costumes. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro, com estes resultados, diz ao André Ventura: está bem, filho, para as próximas eleições ficas com o Ministério da Administração Interna e ficas com o Ministério da Educação. Pronto. E estas maluquices de educar as crianças de uma forma à lá plantar árvores pelo olho de cima, que ao que parece os ambientalistas, o movimento é psiquiátrico. Eu vi na pele o que é que eles são. Odeiam por completo uma pessoa que tem um V8 ou um V10 porque causa poluição. O que é preciso é árvores. Não é bom. Tá a ver? São loucos. São completamente loucos psiquiátricos mas fazem vidas normais, voltamos sempre ao mesmo, até um dia. São loucos, têm aqueles ideais do clima, da Palestina, mais, qual Palestina, coisas das gajas banhistas, do LGBT ser o futuro de uma idade, a gente já sabe o que é que essa gasta, né? Os 4 cavaleiros do apocalipse. O feminismo, Black Lives Matter, o movimento Me Too e o registro LGBT é um movimento woke que está a degenerar por completo, porque as pessoas já viram que aquilo não dá, arrebenta com tudo, não é? E a extrema-direita e a secretária é boa para isso, para nivelar os pratos da balança. Pronto, só isso. Nunca para governar um país. O máximo que o André Ventura podia ser era vice-primeiro-ministro, porque o André Ventura também não é um Salazar, não o vejo a querer ser um Salazar. Mas o Foucault tinha razão. As relações de poder são o que mais caracterizam os seres humanos. E basta dar-lhes poder numas redes sociais ou numa ilha que fazem a maior barbaridade. Se o André Ventura chega ao poder executivo a sério, não me surpreende que feche ali o Lar do Rato no PS, feche a sede do PS no Lar do Rato, como diz o Sérgio Zapito. Sim. Não me surpreendia, porque eu vi isso nas redes sociais. Os fachos querem legalizar o Partido Comunista e punirem-se o Partido Socialista. Que os países que te levaram com a bota soviética tivessem legalizado o Partido Comunista, isso eu compreendo, a Polónia e tal, esse pessoal, isso eu compreendo, mas nós, o Álvaro Cunhal, nunca teve uma pasta, foi sempre ministro sem pasta, 2 vezes aliás. Vamos para a matéria. André Ventura, para abrir os olhos, mas enfim. Então, vamos para o engenheiro eletrotécnico Yang Zemin, para o engenheiro hidráulico Gital e para o engenheiro químico Xi Jinping, porque não tive nada de ter de canto na live, quer dizer, que e outras vezes não me deixaram ir, estava pronto. Não me estou a queixar o engenheiro Avelino, mas fez-me falta.
que eu estou cá para isto, eu estou cá para me entreter com os autores e com a putaria. Quando me deixar de me entreter, pois, como eu disse no tribunal, lá aos bandidos, eu também sei onde é que se compõe os meninos. Não são só os senhores que fazem barbaridades, os outros também fazem. Entendem? O que o ser humano não percebe é que cá se faz, cá se paga, é sempre assim. O que o ser humano não percebe é que as redes sociais e a política estão a promover uma lógica criminal de comportamento que os grupos de extrema-direita e as pessoas que reagem a esses grupos acaba tudo num banho de sangue. Eu não tenho problemas nenhum com isso. Tenho cabedal para isso. Eu gostava de saber é que se os senhores têm cabedal para isso. Os estão sempre aí a cacarejar, não é? Os galinhos da capoeira. Eu só vejo heróis do teclado. Não, o problema é esse. É que quando os senhores colocam os tetraplégicos, coitados do filho de Deng Xiaoping, com poder nas redes sociais, foi como o stalker de Isis Valverde, um obeso mórbido de uma cadeira de rodas. Estas pessoas não têm onde cair mortas. Toda a vida tiveram lá nos cornos, nas amadoras, e vão acabar a vida a levar nos cornos, nas amadoras. Só que neste caso, noutros contextos. Estão a ver, as pessoas que vêm dos bairros duros, se eram femininos, se eram, enfim, porque os bairros duros têm que ser machão, se eram femininos, se eram gordinhos, mas o que levavam naqueles cornos e levavam naqueles cornos, até mais não é bom. Ficam traumatizados para o resto da vida, vão para o movimento woke, vão para, encostam-se às gajas, porque coitados, cabecinha para trabalhar está bem a velha, tem muito jeito, é verdade, Zé Luís, tem muito jeito para as redes sociais, porque vivem nos computadores, porque na vida real estão sempre a levar nos cornos, estão sempre numa lógica de pedinchas, estão sempre a pedir dinheiro à mulher para pagar os vídeos, estão sempre a pedir dinheiro para mudar os pneus, à mulher para mudar os pneus da bicicleta, estão sempre a pedir dinheiro à mulher para comprar o bilhete do autocarro quando chove. São uns genigães e vêm para as redes sociais atacar os craques e cometer crimes gravíssimos contra os craques. Quando os craques os agarram, divertem-se com a vida miserável, mais miserável ficará. Entendem? É isto as redes sociais e a política nos dias de hoje. É os miseráveis a terem voz. Boa sorte. Têm voz. Até serem agarrados. Entendem? E os senhores estão a dar voz a um partido miserável nos dias de hoje, que é o Chega. Miserável. Porque trata a imigração de uma maneira muito parecida com os monstros da Segunda Guerra Mundial. Não tanto, como é evidente. E pronto. E o ICE da América não há problema nenhum. O Obama fez o mesmo. E esta cegueira ideológica é, para mim, só explicável por, como diz o meu amigo Zé Luís, com muita piada, pelos burros e iletrados. Não vejo nenhum intelectual, nenhum, a apoiar o Chega. Nenhum. Mas é que nenhum. Saiu de lá o professor Militar Ribeiro, saiu de lá o professor Pinto Pereira, quer dizer, é militante, mas não está ativo, não se vê nada. Eu próprio afasto-me, como se vê. Digam-me, foi o que eu digo ao pessoal da IURT quando fui lá, estava curioso, quando estava a dar lá aquela polémica toda com o bispo João Luís da Maneja, que ia de BMW, topo de gama da sua casa, ao pé do padrasto de um amigo meu, que era ali em Cascais, como é que se chama aquela porcaria, que o homem tinha lá um penthouse que abria o telhado automaticamente e tal, era espetacular, com piscina e lá 3 andares, uma coisa espetacular. E o João Luís da Bandeja morava 2 prédios ao lado, uma coisa fabulosa em Cascais. Onde é que era a zona? Era próximo dali da Boca do Inferno, onde moram os ricos, mas um bocadinho atrás. Mas é nessa zona, estão a ver? E então o João Luís da Bandeja era o bispo da IURT, não é? Que era enfim, essa gente maravilhosa. E eu lembro de ir lá uma vez e sentar-me e tal, e tudo lá com a histeria e tal, os grandes líderes, isto e aquilo e aquilo outro, e há umas velhas que, não, eu sou aí, pronto, parecia que estavam no cinema, com um lugar marcado, está bem, pronto, sente-se. E eu fui lá ter com um zuca, tudo zucas, tudo gente,
de grande estatura intelectual. Como sabem, a América do Sul e a África têm os cantos desta vida. O hemisfério sul é sempre de uma produção intelectual extraordinária. Tirando o futebol e a dança, realmente são de uma estatura intelectual extraordinária. Mas pronto, se diz alguma coisa, a gente está a ser isto, aquilo e aquilo. Então, para irmos para a matéria, eu fui lá ter com o Zucca e disse: mas os senhores têm aqui algum médico, algum engenheiro, algum professor universitário? Não entendi, eu não entendi. Não tem de ser alfabetos. Ou seja, a religião fanática e a política fanática não tem um único intelectual. E a pessoa menos moral é que é a besta. Estas bestas que não sabem dizer pão é que vão ser os grandes governantes do país. A única pessoa com cabeça no Chega chama-se André Ventura. Não tem mais nenhum. Que por acaso era a única pessoa com cabeça na ditadura militar, que era uma camada de cavalgaduras militares puros, daquela velha guarda, não é? Brutos nem uma porta. O único com cabeça, que sabia muito bem o que queria para um dia, como diz o André Ventura há pouco tempo, chamava-se António Oliveira Salazar. Meteu o país na ordem. Sim, senhor. O André Ventura teve o desplante de dizer há pouco tempo, na última entrevista que deu, ou quase na última, aliás, o Daniel Oliveira e o Ricardo Araújo Pereira tiveram bem, os comunes tiveram bem, pois isso de se adiar as eleições, só faltava essa. Isso das eleições não é necessário. Até no tempo do bicho que parou o mundo, adiar as eleições é completamente um ilícito. Só se pode fazer a nível local, a nível das concelhias. Os conselhos. Os conselhos, como foi com o Alcácer do Sal e outros, assim, 3, que não falha a memória, sim, podem fazer isso. É completamente ilegal adiar as eleições, porque a democracia depende por completo da voz do povo. Só mesmo um pensamento ditatorial é que pensa sequer nisso. Até em guerra se deve fazer eleições. Claro que é muito difícil. Mas mesmo assim as eleições são como se viu no tempo do bicho. No tempo do bicho as pessoas foram a eleições e votaram. Entendem? O André Ventura tem um toque de salazarismo empacotado, ou encapotado, melhor dizendo, que é uma coisa doentia, e cada vez que tem mais votos, cada vez que tem mais força, pior fica. Eu vou para as meninas, eu assumo quem sou, que irrita muita gente, tenho imensa desculpa, peço imensa desculpa. E os senhores, como sabem, são todos muito equilibrados, são excelentes clínicos e são excelentes engenheiros. Gostava de saber porque é que cometem crimes contra os outros. São assim tão equilibrados e tão... enfim, bonzinhos. Isso é que é interessante, não é? Então são pessoas com tanta estrutura intelectual e moral e cometem crimes gravíssimos contra os outros. Bem, cá se faz, cá se paga. E os senhores não estão a ver o crime. Estou a falar das redes sociais e estou a falar do André Ventura, porque o André Ventura foi produzido e foi fabricado e existe através das redes sociais unicamente. Ela vai encebar que as redes sociais fazem às pessoas. As pessoas é que sabem da vossa vida. Eu vou para as meninas, os senhores é que são os pobrezinhos. As redes sociais fazem das pessoas doentes porque eles são doentes, e as redes sociais fazem das pessoas criminosas porque eles são criminosos. Eu, se não tivesse umas lecas valentes, já estava na cadeia. já tinha feito o que tinha que fazer. E que vou fazer. Por enquanto estou-me a divertir. Já estava na cadeia. Conheço-me. Estava na cadeia. Tinha apanhado 2 aviões, um para aí e outro para aqui. Pronto, filho. Acabou. É a minha natureza. A minha natureza é sempre de... Como era quando era criança, quando... batutada com os gigantes e companhia... quando se metiam comigo, eu respondia sempre. E como comecei a fazer karatê muito cedo, sempre tive competências boas para a porrada, graças a Deus. E a minha vida, mesmo estando em risco, como foi o caso do assalto, sempre tive uma consciência de licitude muito considerável. Os meus pais deram-me uma excelente educação. Não, mas o meu pai não era carteira. É essa a diferença. Não é bom. O meu pai andava na União Soviética durante 30 anos a lutar pela vossa liberdade, caros amigos. A lutar pela vossa liberdade. Se o meu pai não tivesse metido os travões
no Jaime Neves e no Mel Antunes, tínhamos ficado numa província ultramarina norte-americana com uma pinta, ou tínhamos tido um embargo dos norte-americanos, como os norte-americanos fizeram com Cuba, se isto tivesse virado ao lado comuna. E podia ter virado. Ou seja, por isso os senhores é que sabem da vossa vida. Eu, como tenho as lecas que os senhores nunca terão, e tenho a cabeça que os senhores nunca terão, e tenho o cabedal que os senhores nunca terão, os senhores é que são umas merdas, fiquem com a merda, que é o Chega e o André Ventura nos dias de hoje. 33% de votos. Foi uma excelente votação. É a idade de Cristo. Sim, senhor. Eu fico com Maria Madalena e o resto da putaria. Os senhores ficam com o Jesus Cristo encarnado, que é o André Ventura. Pode ser assim? São mesmo estúpidos. 33% votaram mais num beato do que no senhor Primeiro-Ministro em coligação com o CDS, que é outro partido fundador da democracia. O Sá Carneiro, o professor Freitas do Amaral, o Lindamar da Costa, o professor Adriano Moreira, o professor Cavaco Silva. Esse pessoal é PST e CDS. Quem é que está no Chega? É só fanáticos, é só beatos. Não tem uma única cabeça. As cabeças vão para o PSD e Companhia Limitada, PS e CDS e por aí dentro. A professora Milza Amaral é um excelente exemplo. Mas pronto, chega-se à política e ficamos todos incompetentes. Sim, senhor. Eu gostava de saber o que é que os senhores faziam no lugar da senhora ministra. É uma aprendizagem coletiva. Pois é. Mas é assim, mas estar a dar pérolas a porcos. Ó, senhora professora, está a dar pérolas a porcos. A senhora professora volta para a universidade, deixa lá estas bestas e acabou. Ora, houve aqui um grande debate entre eu e o ChatGPT na outra noite, como sabem. O engenheiro ainda tenta persuadir a estar mais no namoro com o ChatGPT. Não quero, eu sou muito dos livros, o ChatGPT, eu gosto destas coisas da inteligência artificial. Pronto, é um brinquedo giro, mas eu sou o homem do livro. Não, eu tenho uma grande azia à tecnologia. Não sei, eu não sou engenheiro. Tenho uma grande azia. O computador para mim é uma ferramenta de trabalho, é inteligência artificial, mas eu gosto dos livros. Gosto do cheiro dos livros, gosto de procurar o mistério das palavras, está a ver? A inteligência artificial para mim, enfim. Pronto, e então houve aqui um grande namoro com 45 minutos estive a falar com o ChatGPT, em que o ChatGPT diz aqui muita coisa e tal, e eu algumas coisas disse-vos e outras coisas não vos disse, e vou continuar aqui com aqui uma parte gira. Pois ele diz que ele diz muita coisa, nunca mais cala. Pronto, basicamente ele diz que o direito penal, perspectivado por mim, e como sabem o meu erro de Kant, são as minhas 3 teses de doutoramento, compiladas no só volume, psicanálise, filosofia e direito penal, 2 publicadas, uma submetida, e ele, pronto, a última coisa que diz compara-me muito com o Nietzsche, com o Foucault, com o professor Jacobs, pronto, o que tem alguma razão, e exagera muito, como é evidente, é uma máquina, não é? E eu agora pergunto, ok, concordo, mas qual é a forma do direito penal atual, pegar no erro de Kant? Um livro conjunto com o professor Jacobs
Não estou aqui a divertir. É isto, eu gosto de divertir-me com estas coisas, estas perguntas muito especulativas. Porque o professor Jacobs é o mais próximo do que eu quero fazer com o erro de Kant, diz aqui o ChatGPT, ou seja, o direito penal avançar para um novo crime, que é o crime das redes sociais e outras coisas afins, porque as redes sociais estão a produzir extrema-direita. Não sei se não estou a perceber. Eu não estou muito preocupado com os criminosos em relação a mim. Isso é o meu assunto e com eles lido eu. E vos garanto que não há nada mais certo na vida. Mas eu só vos estou a dizer que as redes sociais estão a produzir extremas direitas criminosas. O Trump, hoje em dia, com o ICE, Nossa Senhora de Fátima, eu gosto do Trump, mas está a cometer ilícitos penais que nunca mais acaba. Aliás, o Epstein e companhia, tudo o que está redatado a negro, é ele. Quando ele sair do poder vão ver o que a gente não sabe. Pá, mas o Trump sempre foi das gajas que a gente sabe, não me vai surpreender nada que vou ver ali na ilha do Epstein. O príncipe André, que já não é príncipe, isso é o típico chancho das famílias batinhas, né? Quer dizer, eu não conhecer as famílias reais. Eu quando é com a Angela Kelly, eu perguntei-lhe, então, mas tu não tinhas aqui um colega no palácio? E ela chegou-me a levar lá ao palácio e até mostrou na que a rainha andava lá para outra e tal, porque eles viviam no palácio, os empregados da rainha viviam no palácio, ela era modista, chegou a ganhar uma medalha, o que é que foi há pouco tempo, está velha, pá. Eu quando andei com ela era novinha. Não queres mandar um tweet para a Angela Kelly, filho, para confirmar também se eu andei a faturar? Não, manda para ela, filho. Olha, estes maluquinhos, até para as gajas mandam mensagens para ver se eu as faturei. Vejam bem se isto são pessoas normais. Levaste na cona dele e ela vai dizer que sim. Não levei, dele e mais 500. Não sei se vocês estão a ver o que é que são os loucos das redes sociais. E a pessoa dá conversa. Não, a pessoa não dá conversa. A conversa que se tem com estas pessoas é a conversa que se tem com os criminosos nas amadores desta vida. Não é? É a lógica deles. Não é? É lógica proporcional, como é evidente. Eles usam as armas que eles têm, os usam as armas que eu tenho. E como dizia o Mike Tyson, esse grande filósofo, toda a gente tem um plano até dar um murro na focinha. Não é? Pois. Mas qual é a forma do direito penal atual pegar no erro de Kant? Um livro conjunto com o professor Jacobs, porque está vivo o professor Jacobs, que é talvez a pessoa que eu tenho mais interesse de falar depois do erro de Kant. E o engenheiro Avelino safou a pele aí, por enquanto, de uns poucos, né? 2, nomeadamente, porque eu estou interessado com isto. As putas não eram suficiente. Um livro conjunto com o professor Jacobs. Deixa eu ver o que é que ele diz. A tua pergunta é estratégica, não teórica. É a pergunta certa. É mais ou menos para responder assim, sou o engenheiro Avelino, porque o ChatGPT, de certa forma, dá a entender que é impossível o direito penal avançar devido à limitação que tem em termos de dogmática, porque é toda neocantiana. E eu até gostava de ver alguma coisa concreta existir enquanto eu não for para a cadeia ou qualquer coisa similar. Com todo o gosto. Não há nada melhor que sermos platónicos na vida. O sentido da vida é a justiça. Não há nada melhor que os senhores fazerem justiça. Nada melhor. Isso, as vinganças é viver bem. Isso, as vinganças é ir para a putaria e estar em volta dos livros. Isso, vingança é dos espíritos fracos. É o conforto. A justiça é trabalho. A justiça obedece a trabalho jurídico, investigação, pesquisa, prova. Elementos de prova é muito importante. E depois, punição. O Código Penal é sempre vosso amigo. Os seres humanos não são. A tua pergunta é estratégica, não teórica, é a pergunta certa. Vou responder com fraqueza institucional. Como o direito penal atual consegue pegar no erro de Kant sem o rejeitar de imediato? Há 3 vias reais. Só uma é viável a curto prazo. Em Engenheiro Avelino temos, amigos Zé Luís, talvez o Código Penal pegue. O amigo Zé Luís com muita piada numa das lives. Não, professor, o livro isso vai para mudar a lei, isto.
A lei não precisa de mim. A lei não precisa de mim. O que são precisos, o que é preciso na sociedade de hoje é uma pedagogia dos valores fundamentais em termos civilizacionais. Porque as pessoas entraram numa deriva louca contra os imigrantes na Europa, porque infelizmente a Europa deixou-se tomar, porque são Estados-nação, são muito adversos a outras culturas. Os países migratórios por natureza não são Estados-nação, foram colónias. A Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, o Brasil são colónias, logo por natureza todos os que estão lá, uma pequena porcentagem são os autóctonos, mas toda a população é imigrante. Os americanos autóctonos, os Chioks, os Comancheros, os Apaches, estão lá numas reservas lá de trás ao oposto. O americano é um imigrante sem travões. Europeus fundamentalmente. A Austrália é a mesma coisa, a Nova Zelândia é a mesma coisa, o Canadá é a mesma coisa, o Brasil é a mesma coisa. A Europa são Estados-nação e esse é que foi o erro. Os Estados-nação têm os autóctonos com muitos séculos, como é o meu caso, que tenho 600 anos de pelo em termos de genealogia portuguesa. As pessoas são portugueses há quantos anos? O meu ascendente é Bartolomeu Dias, 1450. E já era guerreiro, já era navegador, morreu com 50 anos, morreu em 1500. É assim, deu a boa esperança, dobrou o cabo da boa esperança. Vocês nem sabem isto. Teve lá pelos seus lados, o meu ascendente. Não é o cabo das tormentas, teve uns colhões de aço. Não se pode dizer as neiras. O meu ascendente conseguiu ter uns tomates de aço para dobrar aquele cabo que matava tanta gente. E foi assim que se descobriu a Ásia e a Oceania. Foi por causa do meu ascendente Bartolomeu Dias ter conseguido dobrar o cabo das tormentas. Cabo da boa esperança, hoje em dia. Justamente que é o final de África, como sabem. Não sabem, porque os senhores vão para a Costa da Caparica de férias, né? Pois já tinha esquecido. E andam de bicicleta e apanham o autocarro quando chove. Pois. Via Jacobs, única. Pois, há 3 vias reais, só uma é viável a curto prazo, as outras são históricas. Via Jacobs, a única porta institucional aberta hoje. Sim, Jacobs é ponto possível, está velhota, o professor Jacobs. A Universidade de Bonn é especialista no professor Jacobs, justamente porque ele lá está. Mas não nos termos fortes do erro de Kant. O que Jacobs oferece, o que é que ele oferece? Abandono tácito do sujeito moral, centralidade da norma, imputação funcional, responsabilidade como estabilização sistémica. Onde é que ele se aproxima do erro de Kant? A culpa deixa de ser psicológica, o indivíduo vale como portador de expectativas normativas, a pena deixa de ser resposta moral. Não façam mais perguntas, não façam mais vídeos hoje. Este é longo, como tal, fico sem garganta. Onde ele recua, mantém a ficção do cidadão fiel à norma, pois cria o direito penal do inimigo como exceção, muito deu jeito aos americanos, como sabem, não assume a morte do livre-arbítrio, apenas o contorna. Um livro conjunto com Jacobs, talvez, ou Engenheiro Evelino, talvez aí os Miseráveis, Le Misérables do Victor Hugo, talvez os Inspectores Javert, não é? Que é o Inspetor Javert, toda a vida atrás do Jean Valjean, foi com o caralho. Peço imensa desculpa, não se pode dizer as neiras. Quem persegue os outros, que fazem o bem, acaba sempre muito mal. Toda a literatura explica isso e todo o direito penal. Quem fez a folha ao Ilmonotê foram todos ao ar. Quem fez a folha ao Jean Valjean, Ilmonotê, como sabem, o meu heterónimo no Conde de Monte Cristo. E o Jean Valjean no Les Misérables, Os Miseráveis de Victor Hugo, talvez a maior obra da literatura francesa. O Inspector Javert andou atrás do Jean Valjean toda a vida. Também foi às malvas. Quem persegue os outros, que não conhece nada nenhum, é a natureza psicopática do criminoso das redes sociais dos dias de hoje e da política. Perseguem as pessoas sem as conhecerem nada nenhum. Porque estão a projetar traumas infantis e traumas da sua existência na sua infância e na adolescência, que levaram muito nos cornos, coitadinhos, e tornaram-se homens fracos, e esses homens fracos são os mais perigosos de todos, e estão na política nos dias de hoje, onde? Extrema-direita e extrema-esquerda. E os seus dão 33%, sim senhor. Um livro conjunto com Jacobs, intelectualmente possível, dogmaticamente explosivo,
porque obrigaria Jacobs a admitir que a exceção inimigo revela o erro da regra. Boa, ChatGPT. Obrigaria o sistema a assumir que nunca houve livre-arbítrio funcional. E o professor Jacobs ia ter um chilique. Jacobs é a porta de entrada, não o destino final. Sim. Via soft, incorporação sem nome, a mais provável. Historicamente, é assim que ideias radicais entram. O sistema fará isto. Falará em limites o sistema fará isto, falará em limites da imputação subjetiva, reforçará a imputação objetiva, expandirá crimes de perigo, falará em responsabilidade por posição. Tudo isso é erro de Kant sem o nome. Vantagem: aceitação progressiva, aplicação prática, a jurisprudência começa a mudar. Desvantagem: a tese perde a autoria, não me importa. O erro original fica diluído. O sistema fiz continuidade. É assim que quase todos os grandes sobrevivem. Não importa nada. O meu objetivo não é ficar na história pelo bem, é ficar na história pelo mal. Sinceramente, eu fico muito mais satisfeito de preencher a minha natureza de guerreiro do que ficar na história como intelectual. Interessante, hein? Os seres humanos, as emoções negativas são sempre mais fortes que as emoções positivas. Sempre. Uns assumem, outros não. Entendem? Se é que me faz entender. Via frontal, livro manifesto, histórica não imediata. Esta é a via de Nietzsche, Marx, Freud e Foucault. Consiste em dizer explicitamente o fundamento do direito penal moderno está errado, pois isto é um bocadinho insultuoso. Consequência: rejeição inicial, silêncio académico, redescoberta em crises futuras. Esta via não dá poder, dá tempo. Em resposta direta à tua pergunta, o direito penal atual pode pegar no erro de Kant como? A resposta honesta: só consegue pegá-lo se o desradicalizar. Pois não vou fazer. Isto significa começar por Jacobs, coitado, passar pela imputação objetiva, chegar à responsabilidade estrutural, sem nunca dizer o livre-arbítrio é um erro em voz alta. Então o que é estrategicamente inteligente? Se pensarmos em impacto real, não em pureza teórica, não representar o erro de Kant como um anti-livre-arbítrio, apresentá-lo como teoria dos limites racionais da imputação subjetiva. E usar Jacobs como escudo, não como núcleo, deixar que os tribunais façam o trabalho sujo. Não, eu faço o trabalho sujo, ChatGPT, obrigado. Eu faço o trabalho sujo, é essa a diferença. Deixar que os tribunais façam o trabalho sujo, tem piada, ChatGPT. A dogmática muda pelos casos difíceis, não pelos livros perfeitos, também é verdade. A frase-chave que existe, que decide tudo: se disseres o livre-arbítrio não existe, como foi dito muitíssimas vezes aqui nas redes sociais pelos, enfim, especialistas de direito penal e da filosofia. Ai, Jesus. O sistema fecha-se se disseres o livre-arbítrio não é utilizável. O sistema fecha-se se eu digo que o livre-arbítrio não existe. Ele existe para muitos poucos. Estou sempre a insistir no intelecto. Para quem tem verdadeiramente intelecto, o livre-arbítrio existe. Para a maior parte das pessoas, não existe. Por isso é que 33% volta no André Ventura. Não tem livre-arbítrio. São estúpidos. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha, pressupõe um intelecto estruturado com uma capacidade emocional estruturada. Tem que ser uma pessoa equilibrada do ponto de vista conceptual e emocional. Falta-lhes 25 anos de psicanálise naquela cabeça e uns cursinhos a sério. Matemática, filosofia, esse tipo de coisas. A maior parte das pessoas nunca faz psicanálise, nem tem registro conceptual. Vão para as engenharias mentais, vão para as psicologias lusófonas, estão a ver onde é que eles vão. São os cursos de merda das pessoas de merda que acabam na merda. Não é? Isto é o povo. A frase-chave que decide tudo: o livre-arbítrio não existe. Se disseres, para concluir, se disseres o livre-arbítrio não existe, o sistema fecha-se. Se disseres o livre-arbítrio não é utilizável como fundamento jurídico, o sistema escuta. O erro de Kant entra por aí. Se quiseres, posso ser ainda mais concreto. Como um tribunal constitucional poderia aceitar o erro de Kant sem o citar uma única vez. Mas não, ChatGPT quer ser citado. Ficamos por aqui. Parabéns, sou o António José Seguro. André Ventura, veja lá se usa a sua cabeça e começa a moderar o seu próprio partido, porque senão vai acontecer com o Partido Comunista. Vão
acabar com um bando de velhinhos caquéticos daqui a uns tempos. A imigração, Sr. Primeiro-Ministro, faça do André Ventura o Ministro da Administração Interna, sempre quer ver se é o gênio da lâmpada, e a imigração é, obviamente, delimitada. Vamos precisar, obviamente, de pessoas nos setores primário e secundário. Pois é, a vida, mas realmente com o que aconteceu com os deputados, mas é isso que eu vos quero dizer também, se é que me faço entender. Se os senhores acham que isso está errado, está errado, pronto, está errado, os senhores vão à vossa vida e eu vou à minha, porque o que eu estou a querer dizer é que, para concluir, é que existe demasiado fanatismo nos dias de hoje e as pessoas estão no extremo absoluto. Dir-me-ão, o que é que se pode fazer? Nada, em concreto, nada. Vamos falando. Um abraço, até amanhã.